gente linda desse canal! O vídeo de hoje eu vou te apontar alguns erros que você pode estar cometendo no seu esfumado para não deixar ele com um acabamento bonito. Então esses erros aqui que você pode estar cometendo é o que impede do seu esfumado ter uma transição bonita, do seu esfumado ter uma transição perfeita, o degradê perfeito entre as cores. E esses truques que eu vou te falar aqui nesse vídeo são pontos muito importantes, porque na maquiagem os detalhes fazem toda a diferença. Uma coisinha que você tá fazendo errado ali pode influenciar diretamente no resultado final da sua maquiagem, da sua pele, do seu olho. Então fica até o final do vídeo que essas dicas aqui são valiosíssimas, tá? Fala sério que é muito chique falar isso, meu curso de automaquiagem. Mas olha, se você que é inscrita nesse canal e ainda não conhece, não sabe que eu tenho uma escola de automaquiagem, é a Auto Makeup Academy, viu? Lá eu ensino todas as técnicas de maquiagem necessárias que você precisa para produzir uma maquiagem incrível, que de acabamento profissional e que vá valorizar a sua beleza. Que a gente vê um monte de tutorial aí na internet, né? Um monte de maquiagem a mesmice, a maquiagem genérica, que talvez aquela maquiagem que fulana fez não vai funcionar para você. Então lá na minha escola de automaquiagem, eu ensino qual a melhor maquiagem para suas características. A maquiagem é a que vai realçar a sua beleza. Porque uma maquiagem que fica boa em uma pessoa, não dá para ficar boa em todo mundo. Porque cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma característica diferente da outra. Então a técnica precisa ser adaptada. E é isso que eu ensino lá no meu curso de automaquiagem. Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição para quem ainda não conhece, quiser conhecer. É só clicar lá no link, fazer a tua inscrição e fazer parte da minha escola de automaquiagem. Ei, antes da gente começar, deixa eu só comentar com vocês aqui sobre essa iluminação, esse cenário. Estamos numa fase aí, né, de voltando aqui pro YouTube. Eu tô testando novos cenários, novas iluminações. Essa iluminação que eu tô usando aqui é iluminação natural, tá? Vamos ver se essa iluminação vai ficar boa. Vai comentando aqui embaixo se você tá gostando, né? Claro que ainda não temos um cenário decente, né? Mas coloquei esse negócio aqui só pra não ficar uma parede muito branca, né? Pra ter algum detalhezinho aí atrás. Não é muito agradável, mas o que importa aqui nesse vídeo é o conteúdo e eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo a fazer o seu esfumado perfeito. Mulher, confia! A gente sabe que pro esfumado ficar bonito é muito importante que a gente tenha os materiais corretos para auxiliar, né, no acabamento final do esfumado. Então, se tu tem o pincel certo, já é mais de meio caminho andado para tu conseguir um resultado bom no teu esfumado. Então, tu pode estar errando aí, o primeiro erro já pode estar aí. Tu pode estar usando o pincel errado pro teu esfumado. Existe uma diferença entre as cerdas dos pincéis. Existem as cerdas sintéticas e as cerdas naturais. Ana, que é isso? Qual pincel que eu escolho pra mim esfumar? Opte os pincéis de cerdas naturais para você fazer o seu esfumado. Porque o pincel de cerda natural, ele é realmente uma cerda natural, como se fosse, vou colocar um exemplo aqui, o nosso cabelo. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem bem direitinho a diferença entre os dois. Peguei aqui um pincel de cerda sintética, que é esse pincel aqui, e o pincel de cerda natural, que é esse pincel aqui. Percebe a diferença em como o pincel de cerda natural ele parece realmente um cabelo cheio de frizz, cheio de irregularidade, porque realmente um cabelo natural assim, né? A gente vai ter frizz, o cabelo vai ser irregular. Então o pincel de cerda natural ele vai ter realmente esse toque mais natural, que a gente vê um cabelo realmente. Ele é mais cheio de frizz, de irregularidade. Já o pincel sintético, ele tem as cerdas todas regulares, ele tem o sensorial, quando você toca nele assim, a gente percebe que ele é tipo um plastiquinho, sabe? Ele não é um material que é natural. Ele é até, podemos dizer assim, mais pegajoso. Ele não é cabelo de verdade, porque o cabelo de verdade ele é seco, né? A gente pega assim, é um cabelo seco. Lembra o cabelo da Barbie? Cabelo de boneca da Barbie? Ele não é meio grudentinho, percebe? Que ele é meio assim, o sensorial dele é de plástico, realmente. É a mesma coisa o pincel de cerda sintética. E o pincel de cerda natural, ele já é mais sequinho. Ele realmente tem o toque mais natural de cabelo natural. Você sente isso. Não sei se vocês conseguem visualizar, conseguem imaginar o que eu tô falando. Me comenta aqui embaixo se você entendeu essa minha explicação. Mas dá pra ver realmente aí, ó, a diferença entre os dois. Tá legal, Ana. Eu já sei a diferença dos dois. E qual que eu uso pro meu esfumado, mulher? O melhor que você pode usar é o pincel de cerda natural. O movimento do pincel sintético, ele não vai ser fluido na tua pálpebra, porque ele vai ficar pegado
pegando ali, sabe, ele vai ficar arrastando, porque a cerda dele não é muito propícia, não é a melhor para você esfumar a sombra, tá? É mais preferível que você use um pincel de cerdas naturais, porque ele vai ser mais fluido na tua pálpebra. Por ele ser mais sequinho, por ele não ter essa pegada de ser de plástico, né? Ele vai deslizar muito melhor e vai aderir muito melhor os teus movimentos que você fizer no teu esfumado, porque ele não vai ficar arrastando, ele não vai ficar travando na tua pálpebra, ele vai ter um movimento bem fluido. Então eu opte por pincéis de cerdas naturais. Outra coisa, você pode estar errando aí nos seus pincéis, mulher, usar um pincel muito denso, usar o pincel errado. Por que eu não posso usar um pincel assim que tem muitas cerdas muito juntinhas, que eles são muito densos? Porque no esfumado a gente precisa de leveza, e quanto mais cerdas, mais juntinhas as cerdas forem no esfumado, ou no pincel, desculpa, quanto mais cerdas e mais juntas, mais próximas ela estiver no pincel, mais vai ser difícil de você ter uma leveza na aplicação da sombra no teu olho. Então tu vai ter mais dificuldade, posso dizer aí que é quase praticamente impossível se tu não tiver uma técnica boa, se tu não tiver uma mão de maquiador, tu não vai conseguir fazer um esfumado com um pincel que tem muitas cerdas, que seja duro, que seja denso. Então tu precisa ter um pincel com as cerdas espaçadas. Não pode ser um pincel como esse aqui, por exemplo. Tá vendo que ele tem muitas cerdas e ele é duro? Outro pincel, esse aqui é um pincel de esfumar. É um pincel que você consegue fazer um esfumado? Você consegue fazer um esfumado com esse pincel. Inclusive, ele é um pincel para esfumar, se eu não me engano. Só não tem o nome dele aqui. Mas é um pincel da Mariana Saad. É um pincel de esfumar. É um pincel de esfumar. Só que ele não é o melhor formato para você esfumar. Porque tá vendo que ele é um pincelzinho que ele é tipo um kabuki? As cerdas deles estão tortas assim porque ele já tá meio velho e aí ele tá saindo as cerdas sozinhas, tá? Mas dá pra vocês verem aí, ó. Como ele é meio duro, sabe? Ele tem muitas cerdas e elas são muito juntinhas. Isso dificulta um pouco na hora do esfumado. Então você não pode ter um pincel que tenha as cerdas muito densas, muito juntas, muito compactadas, porque você não vai ter leveza na hora de esfumar, tá? O pincel ideal que você precisa ter, ó, é esse pincel aqui, ó, que ele tem cerdas, mas elas são espaçadas, é um pincel fofinho, tá? Esse tipo de pincel aqui você vai ter um efeito muito bonito no seu esfumado. Então você precisa ter um pincel desse estilo aqui, tá? Foge de pincel muito denso e com muita cerda, tá bom, mulher? Outro erro que você comete que te impede de ter um acabamento profissional no teu esfumado é não preparar a tua pálpebra antes para receber a sombra. Ana, mas poxa, você não dá nada não. Mulher, confia. Tu precisa preparar a tua pálpebra antes, ou com um corretivo ou com uma base. Existem primers para sombra que você pode passar no seu olho, mas eu indico o mais prático, que funciona também, que é você usar um corretivo, pode ser o corretivo que você usa nas suas olheiras, ou até mesmo a sua própria base. E aí você vai passar pela sua pálpebra para uniformizar o tom da sua pálpebra e a sua sombra vai pigmentar muito mais. Eu vou te mostrar aqui na prática para tu ver a diferença e tu vai ver que vai fazer toda a diferença na tua maquiagem. Como eu já preparei a minha pálpebra, né, eu vou fazer aqui no meu braço para vocês verem a diferença, tá? Isso funciona aqui no olho também. Como eu já preparei, não tem como eu mostrar o exemplo no olho, né, mas eu vou mostrar aqui no braço. Apliquei a minha base aqui no braço, eu vou preparar a minha pele para receber a sombra. Tô aqui esfumando, dando batidinhas com essa base. Mesma coisa isso você vai fazer no seu olho, tá? A base é quase da cor do meu braço, mas a base tá aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Peguei agora aqui, ó, uma sombra no meu pincel e agora vamos ver qual lugar que vai pigmentar mais essa sombra. Vou aplicar aqui, ó, por cima da minha base. Tô depositando a sombra aqui. Olha só como pigmentou legal. Vou agora pegar mais um pouquinho da sombra. Peguei mais um pouquinho da sombra aqui no pincel. Não tô nem tirando o excesso, viu? E agora eu vou aplicar aqui, ó, onde a minha pele não está preparada para receber essa sombra. Tô aqui depositando. Olha a diferença de pigmentação quando tu não prepara a tua pálpebra. Quero mais pigmentação? Peguei um pouquinho mais de produto, tô reaplicando aqui por cima, ó. Vou pegar mais produto aqui. Peguei mais produto, vou colocar aqui na parte onde não tem uma preparação na pele.
Olha só a diferença, continuou mesmo assim sem pigmentação. Agora deu pra tu ver a diferença? Então é muito importante que você prepare a sua pálpebra. Assim você vai ter durabilidade, fixação, maior pigmentação e um acabamento mais bonito no resultado final do teu esfumado. Próximo erro que provavelmente você comete é não saber a diferença entre a aplicação da sombra para pigmentar o produto e a parte do processo de esfumar. Tu não sabe diferenciar isso. Às vezes tu chega lá, né, pega o teu pincel, vai lá, pega a tua sombra e já vai logo esfumando o teu olho assim, já pega a sombra e já vai esfumando. Você precisa saber a diferença entre a aplicação da sombra e a parte do processo de esfumar a sombra. Primeiro, o que você precisa fazer? Você vai precisar pigmentar primeiro essa sombra aonde você quer colocar ela. Tô fazendo aqui no meu olho um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou pegar aqui minha sombra na minha paleta e eu vou primeiro pigmentar essa sombra aqui no canto externo. Eu vou somente aplicar dando batidinhas. Eu não já vou vir aqui fazendo aquele movimento de vai e vem, movimentos circulares, porque assim eu não vou ter uma pigmentação, não vou ter um acabamento bonito no meu esfumado, porque eu já vou vir logo esfumando. Você primeiro precisa pigmentar a sua sombra no local onde você precisa de pigmentação e aí sim, depois que você vem esfumando com movimentos circulares, movimentos de bolinha e de vai e vem, tá? Outro erro que faz o seu esfumado ficar com um acabamento feio é você esfumar o centro da sombra onde você aplicou e não esfumar as bordinhas. Vou explicar pra você, que talvez você ainda não entendeu aí. O esfumado, ele precisa ser escuro em um ponto e ao redor da sombra ele precisa se desfazer com a pele, precisa se desfazer como fumaça, precisa ter um degradê com a pele. Então, se eu esfumo aqui o centro, não tô esfumando a bordinha, se eu esfumo aqui o centro, as bordas vão ficar marcadas e corre o risco da minha sombra abrir, porque eu tô esfumando aqui o centro. Então, onde que eu preciso esfumar? Você precisa esfumar as bordas da sombra onde você aplicou. Não esfume o centro. Não esfume o meio da sombra onde você aplicou, esfume as bordinhas, assim como eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Tô esfumando somente as bordas. Aí sim, você vai ter um efeito de degradê com a pele, sua própria pele, e a sombra, vai parecer que a sombra está se desfazendo, está se difundindo com a pele. É esse efeito que você precisa ter no seu esfumado. Então anota aí, primeiro você pigmenta, não esfuma o centro, esfuma as bordinhas. E quanto mais perto a sombra estiver da sobrancelha, mais clara a sombra tem que ficar. Ela precisa ter o degradê, precisa ser mais escura em um ponto e ir clareando à medida que a sombra vai se difundindo com a pele, tá certo? Anota essa dica aí, mulher, eu quero ver tu praticando. Outra coisa que você pode estar errando no seu esfumado é ter a mão muito pesada na hora de fazer o movimento do vai e vem, na hora de fazer o movimento circular. Por que a gente não pode ter a mão pesada? O pincel não pode ter muita pressão na hora da aplicação, porque se colocar muita pressão, a sombra vai ficar marcada, né? O esfumado é um movimento que a gente precisa ter leveza para ele ficar bonito. Então, se eu pego no meu pincel da maneira errada, eu vou deixar minha sombra marcada. Se eu pego no pincel, igual como eu fosse escrever com uma caneta, né, com um lápis, eu vou colocar muita pressão na hora da aplicação se eu for esfumar assim. Então, a maneira correta é eu pegar o pincel do meio pro fim, porque assim eu vou ter mais leveza na hora de fazer o esfumado. Eu não vou pegar nem muito aqui no início para não ter muita pressão na minha aplicação e nem muito aqui na ponta do pincel para mim não ter controle, né? Eu preciso ter controle na hora da aplicação, na hora de fazer os movimentos, mas eu também preciso ter leveza. Então pegue aqui mais ou menos no meio do pincel. É bom que você tenha até um apoio, ó, para segurar aqui a ponta do pincel, porque se você segurar aqui, ó, teu pincel vai estar livre, tu não vai ter um apoio. Então pega assim, ó, para tu ter um apoio aqui na tua mão. E aí tu consegue ter o movimento com mais leveza. Bom, nesse vídeo aqui eu pontuei alguns erros que você pode estar cometendo aí no seu esfumado para não conseguir ter um acabamento profissional aí. Claro que existem outros fatores, existem muito mais detalhes, muito mais coisa que eu poderia acrescentar aqui nesse vídeo, mas se eu fosse acrescentar, o vídeo seria enorme. Mas eu espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo desse vídeo aqui, que eu sei que vai te ajudar muito. Isso aqui é conteúdo, tá? De um curso pago. Se você quiser aprofundar
aprofundar ainda mais esse teu conhecimento de esfumado, qual técnica usar, quais os pincéis você deve comprar, quais as sombras você deve usar, quais cores combinar, o link da minha escola de automaquiagem tá aqui na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Me comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você quer mais vídeos nesse estilo. Um beijo e até a próxima aula.